o Corinthians decidiu punir Memphis Depay. E o valor da multa pode chegar a R$400 mil. Mas tem um detalhe ainda mais pesado. A crise não parou no Memphis. Agora, quem está no centro da pressão dentro do Corinthians é Marcelo Paes. E tem gente na diretoria defendendo até a saída do executivo. O caso começou com aquele polêmico videoclipe que mostrou o Parque São Jorge em chamas. Memphis pediu desculpas. Osmar Stabile decidiu não rescindir o contrato, mas aplicou uma punição financeira. E enquanto Memphis tenta superar a polêmica, uma outra crise começou nos bastidores. A situação de Marcelo Paes ficou extremamente complicada. E daqui a pouco eu vou explicar por quê. Vamos primeiro ao Memphis. Segundo as informações divulgadas, o Corinthians decidiu aplicar uma multa de 20% sobre o salário do jogador. Considerando um salário de aproximadamente R$2 milhões mensais, estamos falando de algo próximo de R$400 mil. Ou seja, Memphis não vai perder o contrato, não vai ter rescisão, não vai deixar o Corinthians agora, mas vai sentir a punição diretamente no bolso. E isso aconteceu depois da repercussão daquele vídeo. O Parque São Jorge aparecendo em chamas gerou uma reação muito forte internamente. Osmar Stabile teria conversado com Memphis. O jogador pediu desculpas, disse que não imaginava que o vídeo teria aquela repercussão. E o presidente, apesar de toda a pressão, decidiu manter o jogador. Só que existe um detalhe importante. Segundo a informação, pessoas próximas à diretoria chegaram a defender uma punição muito mais pesada, inclusive a possibilidade de discutir a rescisão do contrato. Isso não aconteceu. Osmar preferiu a multa. E aqui começa a parte mais curiosa dessa história. Por que a bronca dentro do Corinthians não ficou concentrada apenas em Memphis? O nome que passou a sofrer uma pressão muito grande nos bastidores foi Marcelo Paes. E o motivo? Ele curtiu a publicação de Memphis. A diretoria teria entendido que Marcelo Paes deveria ter percebido imediatamente a gravidade do conteúdo. Na visão de pessoas próximas à cúpula, ele poderia ter procurado Memphis, poderia ter pedido a retirada do vídeo, poderia ter tentado controlar a situação antes que ela explodisse. Mas isso não aconteceu. Marcelo Paes curtiu a publicação. Depois, segundo o relato, percebeu o conteúdo e retirou a curtida. A justificativa teria sido simples. Ele costuma curtir publicações dos jogadores e teria feito isso sem prestar atenção no conteúdo. Depois, teria pedido desculpas a Osmar Stabile. Só que aparentemente o problema não terminou aí, porque existe uma pressão para que Osmar tome uma decisão ainda mais forte. A saída de Marcelo Paes. E é justamente aqui que a crise começa a ficar maior. O que está sendo relatado nos bastidores é que parte da diretoria não estaria satisfeita com a postura de Marcelo Paes. E isso não seria apenas por causa do vídeo de Memphis. Já existiriam outros episódios que teriam aumentado o desgaste entre o executivo e a atual gestão. Um deles teria acontecido depois da classificação contra o Rosário Central. Na ocasião, houve uma manifestação envolvendo jogadores e comissão técnica, mas Osmar Stabile e integrantes da diretoria não teriam sido citados. Isso teria incomodado o presidente. Agora, com a polêmica envolvendo Memphis, a situação ficou ainda mais delicada. E existe outro detalhe. Segundo as informações, nomes para substituir Marcelo Paes já teriam sido discutidos internamente. Ou seja, não estamos falando apenas de uma crítica isolada. Existe pressão, existe desgaste, e existe gente pensando em uma alternativa para o cargo. Agora, isso significa que Marcelo Paes será demitido? Não necessariamente. Osmar ainda teria dúvidas sobre tomar essa decisão. Uma possibilidade seria manter Marcelo Paes até o final do contrato. Outra seria antecipar a mudança. E aí entra uma questão importante para o torcedor. Por que o Corinthians está vivendo uma sequência de crises administrativas justamente enquanto tenta se recuperar dentro de campo? E isso acontece em um momento extremamente delicado da temporada. Enquanto a diretoria discute Memphis e Marcelo Paes, o Corinthians ainda precisa jogar futebol. E o cenário contra o Coritiba não é simples. Hugo Souza não viajou. Mateuzinho também ficou fora. Matheus Bidu apresentou desconforto e não foi relacionado. Rodrigo Garro está suspenso. Memphis viajou, mas a tendência apresentada na notícia é que comece no banco. Ou seja, o Corinthians entra em campo com vários desfalques. E justamente em um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. A partida é tratada como um confronto direto. O Corinthians precisa pontuar, precisa reagir. E precisa parar de transformar cada semana em uma nova crise. Porque o problema já não é apenas Memphis. Não é apenas Marcelo Paes. Não é apenas o resultado dentro de campo.
É a sensação de que o clube está tentando resolver vários incêndios ao mesmo tempo e o torcedor está cansado disso. Na minha opinião, uma coisa precisa ficar muito clara. Se o Corinthians entendeu que Memphis ultrapassou um limite, a punição precisava acontecer. E aconteceu, mas o clube também precisa ter coerência. Não adianta punir um jogador e deixar os problemas internos continuarem crescendo. Se Marcelo Paes realmente perdeu a confiança da diretoria, isso precisa ser resolvido. Se não perdeu, a gestão precisa colocar um ponto final nessa pressão. O pior cenário é ficar no meio termo, porque enquanto a diretoria discute quem fica e quem sai, quem paga a conta é o Corinthians. E agora fica a grande pergunta: Osmar Stabile vai manter Marcelo Paes até o final do contrato ou essa pressão vai fazer o presidente antecipar a mudança? Porque, pelo que está sendo relatado nos bastidores, essa história ainda está longe de terminar. E pode ter mais capítulo vindo aí. Se você quer mais conteúdo assim, direto ao ponto e sem enrolação, se inscreve no Timão Atual, deixa o like porque isso ajuda demais o canal. E comenta aqui: a multa de R$ 400 mil em Memphis foi justa? E você manteria Marcelo Paes no Corinthians?